A paz do Senhor, igreja. Que bom estarmos na casa do Senhor. Que grande privilégio, né? Poder subir à casa do nosso Deus e adorá-lo e exaltá-lo. Então feche os seus olhos e fale com o Senhor neste momento. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque estamos na tua casa, debaixo das tuas mãos, guardados por ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, um Deus soberano, um Deus poderoso, o qual nós temos alegria em adorá-lo e exaltá-lo, Senhor. Receba toda a honra e toda a glória nesta noite, deste lugar, deste altar, das nossas vidas, Senhor. Tu és merecedor e nós te adoramos, Senhor. Nós entramos na tua presença, Senhor, com o nosso coração alegre, ó Deus, com o nosso coração cheio de alegria e gratidão por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Foi um ano de bênçãos, ó Deus. Nós podemos dizer que foi um ano de bênçãos, porque o Senhor nos livrou, nos guardou de todo este mal, de toda essa peste, Senhor, que está sobre este mundo, que está sobre o nosso país. O Senhor nos guardou e nos livrou, e nós estamos aqui te adorando, Senhor, praticamente finalizando o ano, ó Deus, e nós te exaltamos, porque o Senhor disse que esse seria o ano das nossas vidas, e nós declaramos aqui que está mesmo sendo o ano das nossas vidas. Nós te adoramos, ó Senhor, em todo tempo e em todo momento, Senhor. Os céus proclamam a tua glória, Senhor. Nós vemos a tua presença neste lugar, nós sentimos a tua presença aqui, e é por isso que nós te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor guarde os nossos irmãos que estão subindo à tua casa, Senhor. Estenda as suas mãos de poder, tira todo impedimento, Senhor. E aqueles que não puderam subir à tua casa, estenda as tuas mãos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa visitá-los, ó Deus, encorajá-los, ó Deus, a estar aqui conosco, ó Pai, te adorando e exaltando o teu nome, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra e sabemos que o Senhor tem algo de especial nessa noite. Usa a vida do teu servo, Senhor, para que nós possamos entendê-lo, ó Deus, através do teu Espírito Santo. Nos faça melhores, Senhor. Nos dá vestes celestiais, Senhor, para que possamos agradecer a ti, Senhor, te louvar, ó Deus, agradar o teu coração, Senhor, com as nossas vidas e com o nosso louvor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus.
Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus. Nós estamos aqui com muita alegria servindo ao Senhor e apresentando o nosso culto de louvor e de gratidão a Ele. Amém, irmãos? Você vai estar cumprimentando aí o irmão que estiver do seu lado, mas antes de você cumprimentar, eu queria apresentar para você o nosso irmão aqui, o Marcos, e a esposa Amanda. Eles são aqui de Bauru, mas eles fazem parte da igreja lá no Chile, né? Lá em Santiago, e eles estão cuidando da obra do Senhor lá, pregando o Evangelho, né? E anunciando a todo aquele povo a palavra de Deus. O Marcos, ele é irmão de sangue, aqui da Marisa e da Marta, né? Das nossas duas irmãs aqui, e é nosso irmão em Cristo, amém? Junto com a sua esposa. Então, gostaria que quando você fosse cumprimentar o irmão, quem estiver mais próximos dele, que possa cumprimentar, saudando eles com a paz do Senhor e dizendo que eles são muito bem-vindos aqui na igreja do Senhor Jesus, amém? Então, dá um sorriso com o olho, saúda o irmão mais próximo e diga para ele: a paz do Senhor, irmão. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nosso Deus, aleluia, graças a Deus, viu? Graças a Deus, graças a Deus. Eu falei no primeiro culto que esses dias têm sido muito difíceis para a gente, né? Porque a característica da igreja é outra. A característica da igreja é se abraçar, de ter comunhão, e a gente não vê a hora de acabar com toda essa situação aí, para que a gente possa se libertar, né? De todo esse risco, de todo esse perigo, e nos entregar novamente aí a uma comunhão. Eu tenho procurado sempre colocar diante de você esse desafio de, mesmo que as coisas elas ainda persistam nessas regras, mas não deixa que as regras elas venham ser totalitárias aqui no nosso relacionamento, né? É como lá em casa, marido abraça a esposa, os pais abraçam os filhos. Eu sei que eles chegaram aí numa situação até de filho não abraçar pai, filho não ir visitar pai, né? A gente sabe disso, e a gente sabe que a família que vive unida, né? Ela se abraça, ela cumprimenta. Então é um grande desafio para nós não perder de vista esta comunhão. A igreja não pode viver distanciada. Não tem condição de eu tirar um braço do corpo e achar que o braço vai sobreviver. O braço não sobrevive. Então não fica alienado, mantenha uma certa distância se você quiser, mas vai orando, vai pedindo para Deus te fortalecer com a fé, para você poder chegar cada vez mais perto, até a gente poder superar todo esse mal aí, amém, irmãos? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos diante da tua presença, para podermos, ó Deus, meditar na tua palavra. Pai, a igreja primitiva, ela também passou, meu Deus, por momentos bastante delicados, meu Pai, mas no meio de tanta perseguição, meu Deus, no meio de tantas promessas de morte e de maldade que se fazia com o teu povo era persistente na fé, e o teu povo, mesmo, meu Deus, escondido, se reunia para poder, meu Deus, glorificar o teu nome, Pai. Que assim a igreja de hoje também não venha ficar, meu Deus, afastada, dividida, mas que a tua igreja de hoje seja revestida com a mesma fé, Pai, enfrentando, meu Deus, todo tipo de persuasão e deixando de lado as coisas do mundo, que ela, meu Deus, possa perseverar na comunhão, Senhor, que ela possa perseverar, meu Deus,
nessa intimidade do corpo de Cristo, Senhor. Que a fé venha sobressair todos os riscos, todos os perigos, porque nós fomos avisados disso, meu Deus, de que nos últimos dias não era para a gente viver fundamentado em qualquer coisa deste mundo, mas os últimos dias, os justos vão ter que aprender a viver pela fé, Senhor. Então acrescenta a nossa fé, que a nossa fé seja maior do que todos os obstáculos, seja maior do que todas as dificuldades, seja maior do que todas as doutrinas humanas, que a nossa fé sobressaia, meu Deus, a todas as coisas, e o nome de Jesus venha a ser glorificado, meu Pai. Senhor, fala conosco hoje com a Tua palavra, pois nós viemos aqui para poder buscá-la. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para mim, e eu sei que o Senhor tem uma palavra para a Tua igreja. Então, que o Teu Espírito Santo se manifeste, colocando esta palavra dentro do nosso coração, uma palavra que venha esclarecer, uma palavra que venha revelar, abrir os nossos olhos, pois é o que nós te pedimos e te agradecemos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga comigo amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor, e glorificar a Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, pegue sua Bíblia. Logo depois do livro de Salmo, que é bem conhecido, os livros de Salmos, você vai encontrar um livro que se chama Eclesiastes. Eclesiastes. Passa Salmo, passa Provérbio, e aí logo em seguida, Eclesiastes. Aí você vai lá no capítulo de número 9. No capítulo de número 9, no versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos falar junto esse versículo? Vamos falar junto? Eu falo e você então repete. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém. Então vamos nos assentar. No primeiro culto que tivemos, nós falamos com a igreja a respeito destas vestes, que nunca pode faltar. Existem as vestes que nós recebemos quando nós chegamos na igreja. Quando a gente chega na igreja, a gente vem vestido do velho homem, da velha criatura. Mas quando a gente começa a fazer parte da igreja, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, então a gente tem que mudar. A gente tem que fazer morrer a velha criatura, e aí tem que nascer a nova, segundo Deus, não é isso? A manifestação e o poder dele em nós. E também as nossas vestes têm que mudar. As vestes do velho homem têm que ser deixadas, e nós temos que passar a viver então as nossas novas vestes. E Apocalipse capítulo 19 fala que, além dessas vestes individuais que cada um de nós deve ter, eu tenho uma vida, você tem outra vida, né? Eu vivo de acordo com algumas responsabilidades, você vive de outras responsabilidades, somos totalmente diferentes, mas a nossa diferença não faz com que um tenha que estar vestido e o outro não. Às vezes a pessoa fala assim: mas você não passa o que eu passo,
Você não vive o que eu vivo. Não importa o que eu vivo, não importa o que você vive. Nós precisamos estar vestidos individualmente com as vestes da santidade. E capítulo 19 fala que além destas vestes, a igreja, então como um corpo, precisa estar vestida com vestes nupciais. A noiva vestida para poder encontrar com o noivo. De forma que aí já não é mais individualmente. Por isso que nós precisamos ter o cuidado de não vivermos dentro da igreja isolados. Cada um com a sua vida, cada um com a sua história. Não. Nós precisamos fazer parte do mesmo corpo. E o corpo tem que estar vestido das vestes nupciais. Então nós precisamos nos misturar com a igreja. Nós precisamos fazer parte da igreja, conhecer o corpo de Cristo, fazer parte dele, nos adaptar a ele, depender uns dos outros. A Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos nos envolver uns com os outros, para que apareça justamente as nossas diferenças, para que apareça justamente os nossos defeitos e as nossas falhas, a fim de que nós possamos trabalhar neles. Nós estamos aqui para sermos trabalhados. Nós não estamos aqui prontos. Nós vamos ficar prontos quando chegarmos lá no céu. Amém, irmãos? Então nós não podemos ter medo. E de forma que, quando a Bíblia fala dessas vestes, lá em Apocalipse capítulo 19, explica que essas vestes são os nossos atos corretos, os nossos atos de justiça. Então, se nós estamos na igreja e nós estamos agindo incorretamente, então nós não estamos bem vestidos. Se nós estamos na igreja e nós ainda estamos usando as vestes da velha criatura, está tudo errado. Então, as nossas atitudes é que vão falar se nós estamos vestidos ou não. Nós não podemos estar vestidos da mentira, nós não podemos estar vestidos ainda com a vingança, com o ódio, com o ressentimento. Nós não podemos. Nossa veste agora tem que ser, nossa roupa tem que ser outra. E muito embora a gente coloque essa roupa aqui para ter uma aparência, as pessoas podem ter uma aparência, mas quando elas falam, elas mostram quem elas são. Quando elas mostram os pensamentos, elas revelam quem são. Por isso que a gente às vezes vê uma coisa, mas depois quando conhece, a gente conhece outra, não é isso? Então, é por isso que a Bíblia fala, né, que as vestes que Deus vê não são essas de fora, são estas vestes que fazem parte da nossa atitude. Não adianta a gente estar bem vestido e agir mal. Deus vai olhar não a nossa roupa, Deus vai olhar a nossa atitude, Deus vai olhar os nossos pensamentos, Deus vai olhar os nossos sentimentos. Então, a Bíblia fala aí nesse versículo 8, olha aí, em todo tempo sejam alvas tuas. E por que a Bíblia fala isso? Porque com certeza alguns de nós podem pensar que não precisa ser a todo tempo. A religião, por exemplo, preserva esse tempo só ao templo. A pessoa, quando entra, o religioso, quando ele entra no templo, ele entra revestido de santidade, não é isso? Mas quando ele vai viver a vida lá fora, a vida lá fora está cheia de pecado, cheia de problema. Então a palavra de Deus está dizendo que não é em algum momento, não é em alguns lugares, não é em algumas circunstâncias, mas naquele momento eu tive que contar uma mentira, naquela situação, eu tive que fazer aquilo, porque senão
ia causar problema. Não, a Bíblia não fala que tem situação, que tem momento. A Bíblia fala que em todo tempo. Então repita comigo aí: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. A Bíblia está dizendo assim, ó, em todo tempo sejam limpos teus pensamentos. Você já parou para ver os seus pensamentos, como às vezes eles são terríveis? Sejam limpos a todo tempo o seu sentimento. Você já percebeu como às vezes nós temos aquele sentimento mau? Então, irmãos, tem muito para se trabalhar. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei nem porque eu vou hoje na igreja. Tem muita coisa para a gente fazer na igreja. Tem muita coisa para a gente orar, tem muita coisa para a gente buscar, porque nós ainda não estamos prontos, mas nós vamos ficar. Amém, irmão? Você pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Mas eu falei sobre estas vestes, sobre essa atitude no primeiro culto, mas eu não podia deixar de dar uma pincelada aqui para você e dizer isso para você: olha, vigie as suas atitudes, porque é assim que Deus vai ver como você está vestido, a sua boa intenção, o seu bom andamento. Mas o que eu quero falar com você? Que não é só as nossas vestes que precisam ser observadas, porque a Bíblia fala que em todo tempo devem ser alvas as nossas vestes, e jamais deve faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Diga assim: nunca pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Nunca, irmão, nunca. Porque se faltar o óleo sobre a nossa cabeça, acabou a obra de Deus. Acabou a obra de Deus. O óleo aqui significa a unção de Deus. Não pode faltar a unção de Deus em nós. A unção de Deus significa a presença do Espírito Santo. Nós não podemos mais viver sem a presença do Espírito Santo. Porque nós precisamos entender que aquilo que o apóstolo Paulo disse não foi uma frase bonita, aquilo foi a verdade do Evangelho. Já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Sabe, eu não sei se você já percebeu isso, não sei se você já parou para ver sua maneira de falar, sua maneira de viver, mas você vai perceber que já não é mais você. Você já não é mais o mesmo. Você é outro. Você é outro. Você é outra pessoa. O que vive agora é a presença de Cristo na sua vida. É o discípulo de Cristo. É o aprendiz de Jesus Cristo que vive agora. Então, não pode faltar o óleo. O óleo é a unção. E hoje existe aí um problema muito grave na igreja, sabe? Porque unção, eu acho que algumas pessoas até talvez pensem que essa palavra, ela esteja errada na Bíblia. Talvez algumas pessoas pensem assim, essa palavra está errada porque ela traz com ela um erro gramatical. Unção, não pode ser são, é. Então vamos deixar essa palavra de lado e vamos para os talentos individuais. Não, essa palavra está certa. Não é, são. Quando Deus põe a mão, já não somos mais nós, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo está em nós. Então nós somos mas nós não somos mais nós. Nós somos a presença de Deus em nós. Amém, irmão? Então, a unção é como se fosse o talento no mundo. Lá no mundo, as pessoas precisam ter talentos. Na igreja, nós precisamos ter
unção. Sabe por que você está aqui? Porque você tem unção. Se essa unção acabar em você, nem aqui você vem. A gente não vem aqui como uma pessoa normal. A gente não vem aqui por causa da nossa vontade. A gente não vem aqui porque nós escolhemos a Deus. Não, a gente vem aqui porque foi Deus que escolheu a nós, irmão. É uma unção que está em nós. É uma unção que dá vida em nós, que nos dá talento, esse simples talento de poder vir para a igreja. Quantas pessoas já perderam essa unção? Quantas pessoas já não têm mais vontade de vir para a igreja? Não é uma questão de recurso, de tempo, não, é vontade. Então, unção é isso. Unção é capacidade de Deus, é manifestação de Deus, é o poder de Deus em nós para permitir que a gente faça a obra. E na igreja nós precisamos de unção para tudo. Nós precisamos de unção para servir a Deus, para vir aqui. Nós precisamos de unção, por exemplo, para poder fazer um serviço para Deus. Não pensa que nós pregamos porque nós somos talentosos na palavra. Não. Não é porque nós somos eloquentes no falar. Não. Porque para nós pregarmos, nós precisamos da unção de Deus. Para nós cantarmos, não adianta uma pessoa cantar bem. Às vezes a pessoa canta bem, mas não tem unção para louvar a Deus. Então, às vezes a pessoa não canta nada. Você quer ver? Tem alguém que canta aí? Tem alguém que canta bem aí? Aí ninguém canta nada, mas todo mundo lá em cima tem unção para cantar. Às vezes a pessoa toca um instrumento tremendo, mas não serve para tocar para o Senhor, porque para tocar para o Senhor não adianta saber tocar, precisa ter a unção para tocar. O obreiro que está lá na porta, ele não precisa saber ser uma pessoa, um porteiro, não, obreiro não é porteiro, ele precisa ter a unção para poder estar lá, entendeu, irmão? Unção. Então a gente não escolhe pessoas pelos talentos individuais. Às vezes a pessoa fica falando assim, poxa, pastor não me chama. Pois é, eu estou esperando você ter unção. O dia que eu ver unção de Deus na tua vida para você fazer, aí nós vamos te chamar. Porque assim é na obra de Deus. Até a parte administrativa, às vezes a pessoa pensa, eu sei fazer conta. Não, mas não adianta você fazer conta. Não adianta você ser administrativamente correto. Você precisa ter unção para fazer a obra de Deus. Amém, irmãos? E foi assim, quando o povo ainda era dirigido por Deus, o povo então fez um pedido a Deus, falou, nós queremos ser dirigidos por pessoas, como as outras nações são. Aí Deus então falou assim, olha, não que eu queira, mas já que vocês insistem, então eu vou colocar aí uma pessoa para poder reinar sobre vocês. Abre lá em 1 Samuel, no capítulo 10. 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 1, fala assim, tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então veja, aqui Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Saul, e Saul então recebeu a unção de Deus para poder governar. Então você precisa entender isso. Existe uma unção que ela é sacerdotal, é a unção que Deus
já tinha mandado e ensinado Moisés preparar para fazer sobre a vida do primeiro sacerdote, que era Arão, e os seus filhos. Então aquela é a unção sacerdotal. Mas essa é a unção capacitativa. Esta é a unção para Saul poder não ser um sacerdote. Não era para Saul ser um profeta. Não. Era para Saul ser rei. Era para Saul fazer. Eu queria tanto fazer isso. Eu queria tanto pregar a palavra. Você quer pregar? Mas eu não consigo. Então, é porque para você pregar a palavra, você não precisa ser pastor. Você não precisa ser um diácono. Você não precisa ser um presbítero. Para você pregar a palavra, você precisa receber a unção para fazer isso. Eu queria tanto amar as pessoas como aquele irmão ama, como aquela irmã. Então, para você amar as pessoas desse jeito, você precisa receber essa unção de Deus. Eu queria ter tanto, um pouco mais de paciência, porque eu não tenho paciência nenhuma. Então, para você poder ter paciência, você precisa ter unção. Unção. Deus vai colocar sobre a sua vida a capacidade. Diga, unção é ter capacidade. Seja o que for, somente Ele pode te capacitar. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Louvado seja Deus. Mas a unção, deixa eu te explicar. Tem gente que tem unção. Por exemplo, você tem a unção de vir para a igreja. E vai saber quantas outras você já não tem. Não é isso? E aí, veja bem, você precisa saber que você precisa cuidar. Porque o versículo lá, a exemplo das vestes, fala exatamente isso, que a gente não pode descuidar, a gente não pode deixar faltar. A gente não pode, desaperceber. Porque Deus dá a unção, mas a unção também pode acabar. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou na igreja. Sim, porque você tem a unção. Mas se a unção acabar, você não está mais na igreja. Não, eu sou de oração. Sim, porque você tem a unção. Se a unção acabar, você não tem mais vontade de orar. Olha, mas eu gosto de louvar, porque você tem a unção. Se a unção acabar, não pensa que isso é uma rotina. Não é uma rotina. Você tem que cuidar. Você tem que zelar. Por isso que o versículo começa assim, olha, que a gente tem que estar sempre vestido com as nossas vestes espirituais. Porque as nossas vestes espirituais vão garantir a unção sobre a nossa cabeça. Saul recebeu aqui a unção, mas a Bíblia vai mostrar que Saul, ele, uma vez com essa unção, ele se perdeu com ela. Ele achou que aquilo era dele. Ele achou que aquilo vinha do coração dele. E ele ousou dar um passo além, ele ousou ir aonde ele não deveria ir, fazer o que ele não deveria fazer, porque essa unção, ela não é nossa, essa unção não é minha, essa unção, ela é de Deus. Um é o nosso espírito, outro é o espírito de Deus, pessoal. O que vive no espírito natural, ele faz o que ele quer, ele vai onde ele acha que deve ir, mas aquele que recebeu o Espírito Santo, ele tem que guardar, ele tem que cuidar, porque o Espírito Santo pode sair dele. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele se entristece.
O Espírito Santo, ele se afasta. E o Espírito Santo, ele também deixa. Então, não pensa que é uma coisa que está sobre o teu controle. Então você precisa cuidar. Saul não cuidou. E a Bíblia fala que Deus tirou dele. Tirou aquela unção dele. E quando Deus tirou aquela unção, aí alguém vai pensar assim: mas se Saul não fizer, e agora não vai ter quem faça? Acontece que Deus tirou de Saul e colocou em Davi, porque Deus é o único que levanta rei e tira rei. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Aleluia. Deus tira e Deus põe. E aí Deus fala para Samuel, o mesmo Samuel: Samuel, pega o óleo de novo e vai lá na casa de Jessé, porque lá tem uma pessoa em quem nós vamos derramar o óleo sobre a cabeça. E aí, meus irmãos, toda aquela unção que estava sobre Saul, toda aquela capacidade, aquele talento, toda aquela sabedoria, saiu dele. E a Bíblia fala que quando saiu dele, ele se perdeu. Ele ficou angustiado, ele se viu vazio. Ele se viu totalmente perdido. E aí ele ficou desesperado, porque Deus tinha tirado aquela unção dele e tinha colocado sobre a vida de Davi. E a Bíblia fala então que Davi agora estava ungido, Davi agora estava capacitado. E agora Saul estava atormentado. E a Bíblia fala que Davi, quando se aproximava de Saul e Davi tocava a harpa, Saul se acalmava. Por quê? Porque Davi tocava a harpa, mas tocava porque tinha a unção de Deus, a unção do Todo-Poderoso. Então, as palavras de Davi traziam a presença de Deus. Então não pensa você que nós somos detentores, que Deus está nas nossas mãos. Não, Deus não está nas nossas mãos, é o contrário. Somos nós que estamos nas mãos dele. Amém? Pode aplaudir, glorificá-lo e adorá-lo e bendizê-lo. E aí o que aconteceu? Se levantou um grande inimigo. Os filisteus se levantaram contra Israel. Mas quando os filisteus se levantaram, o rei não tinha mais unção. E o rei não tinha mais coragem, mais capacidade de poder lutar contra o inimigo. Sabe, quando você se sente, fala assim: eu estou sem forças. Na verdade, espiritualmente, isso significa que está te faltando unção. Você tem que entender, uma é a palavra do mundo, uma é a conversa do mundo, e outra é a conversa e a palavra da igreja. O mundo fala assim: poxa, estou sem força para reagir. E tem muitos crentes que falam: estou sem força para reagir, porque houve essa história lá no mundo. Não, você precisa entender, quando você está fraco, é porque está te faltando unção. Veja, Saul se sentia fraco e se silenciou diante dos inimigos. O exército de Saul, porque o exército era do rei. Se o rei era fraco, o exército dele era fraco também. O exército dele fragilizado diante daquela situação. Mas aí Jessé envia Davi para lá para poder levar um lanche para os irmãos. E Davi, quando chega lá, olha aquele cenário e logo ele percebe que aquela situação ali não estava bem.
E ele então começa a perguntar: o que está acontecendo aqui? A princípio, todo mundo escondendo, dizendo: não está acontecendo nada, volta para casa, está tudo bem. Mas acontece que não havia como esconder aquela situação, e contaram para ele: olha, é que não há uma luta de exército, mas tem um gigante lá que desafia nós, e nós não temos ninguém para lutar com esse gigante. Então todos olhavam com os olhos de fracasso, porque faltava para eles unção. Mas quando Davi olhou, Davi viu que dava para enfrentar. Mas por que Davi viu desta maneira? Porque sobre ele existia uma unção de Deus, uma unção capacitadora. Não é uma unção humana, não é uma unção pessoal, mas é o poder de Deus. Você precisa sentir esse poder de Deus que vai além do seu, vai além da sua força, mas é o poder de Deus na sua vida, e Ele quer que você experimente isso. E é para isso que você está aqui. Você não está aqui para reclamar, você não está aqui para chorar, você não está aqui para se desesperar, você está aqui para experimentar o poder de Deus, a unção de Deus na sua vida. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia! E Davi então olhou para aquela situação, e ele disse assim: olha, escuta, pessoal, não estou entendendo vocês. Por isso que o crente não consegue entender a limitação das pessoas que estão no mundo, e o mundo não consegue entender a fé dos crentes, porque nós temos uma coisa que o mundo não tem. Aleluia. Aliás, o mundo nem conhece, nem pode ouvir. Aleluia. Então Davi não entendia, falou: não estou entendendo vocês. Escuta, quem é esse incircunciso filisteu para poder se levantar contra um Deus vivo? Meu irmão, não estou entendendo você. Fala para quem está falando: não estou entendendo você. Por que você está assustado? Por que você está melancólico? Por causa dessa situação que afronta não você, mas afronta um Deus vivo que está em você. Não é a nós que esse mundo resiste, não é a nós que o diabo se levanta, mas é contra a nossa fé, contra o nosso Deus. Mas por isso a palavra fala que se por um caminho ele se levanta contra nós, por 7 ele foge de nós. Eu queria fazer unção. Eu queria chegar, unção. Você quer fazer diferença? Então você precisa ter unção. E unção você precisa pedir a Deus, porque Ele é o dono da unção. Davi enfrentou aquela situação, e todo mundo dizia para ele: vai embora, fica quieto. Mas ele dizia: não, dá para resolver. As pessoas talvez não vão enxergar a saída, mas para quem tem unção, sempre existe uma porta aberta, sempre existe uma saída. Então você não pode limitar os teus olhos aos olhos das pessoas que vivem com você. Os teus olhos são diferentes, seus pensamentos são diferentes, seu coração é diferente. Você está regado por uma unção vindo do céu. Aleluia. Aí houve uma concordância. Falou: então pelo menos pega a armadura do rei. Quando Davi pôs a armadura do rei, não deu certo, porque a armadura era boa, mas o rei não tinha unção. E nós não fazemos uso das armas naturais, das armas humanas, mas as nossas armas são espirituais. A nossa arma é a oração. Pode muito a oração de um justo. A nossa arma é o jejum.
A nossa arma é a comunhão. A nossa arma é a presença de Deus na nossa vida. A Bíblia fala que Davi até experimentou, mas viu que não dava certo. Não vai dar certo, as armas do mundo não vão dar certo. Nós temos que usar as nossas são diferentes, aleluia. E a Bíblia fala que Davi então vai ao campo de batalha, do jeito que ele é, do jeito que Deus escolheu, do jeito que Deus ungiu, do jeito que Deus preparou. E quando chega na batalha, ele vê lá uma situação, ele vê que Golias também vinha contra ele preparado. Golias também tinha uma unção. O mundo também tem uma unção. O inimigo também tem uma unção. E nós precisamos reconhecer. Nós não podemos negar. Tem gente que nega. O diabo não é nada. Como não é nada? Essa perturbação aí não é nada. Essa afronta aí não é nada. Essa tentação aí não é nada. Se não fosse nada, Jesus não ia fazer aquela oração. Jesus não ia dizer: Senhor, eu não te peço para que o Senhor os tire do mundo, mas eu te peço para que o Senhor os livre das tentações. Davi olhou e reconheceu. Davi disse para Golias: olha, você pode vir com a sua unção, mas não pense que eu vou desprovido. Você vem com a sua unção, que eu vou com a minha. Você vem com os seus escudos e com as suas lanças, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pode aplaudir, glorificar. Se Deus é por nós, aleluia. Ungido, irmão. Ungido. Você precisa se sentir, não somente ser, porque que você é, eu sei, mas você precisa se sentir ungido. Não basta você ter capacidade, você precisa se sentir capaz. Você precisa viver a sua história com Deus, a sua experiência. Você não pode pedir para Deus: Senhor, me faz descer da cruz. Não, você tem que dizer como: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Senhor, me tira dessas. Não, ore diferente. Senhor, me dê vitória nessa situação, me faça vencer essa experiência, superar essa experiência. E Deus vai derramar, e Deus vai capacitar, e aí nunca vai faltar o quê? O óleo sobre a sua cabeça. Mas acontece que por causa disso houve um problema. Saul ficou enciumado de Davi, porque o povo aplaudia Davi. E Davi vencia suas batalhas, vencia suas guerras. E Saul ficava enciumado de Davi. E a Bíblia fala que Saul então começou a perseguir Davi, a tentar matar Davi. E talvez você fique pensando aí: puxa, por que eu sou tão perseguido? Por que as pessoas... Por quê? Porque você tem uma unção. Porque você tem um talento, você tem uma estrela na testa, você tem uma mão abençoada, porque você tem uma coragem diferente. É por isso. E a Bíblia fala que Saul então perseguia e tentava matar, mas Davi, por muitas vezes, teve a oportunidade de chegar bem perto. Teve uma vez que ele chegou tão perto de Saul, que para dizer para Saul que ele passou por lá, ele cortou um pedaço da roupa de Saul e levou com ele, e depois mandou para Saul aquele pedaço. Mas ele não matou Saul, ele não se levantou contra Saul. Sabe por quê?
Porque irmão não persegue irmão. Irmão não maltrata irmão. Irmão não mata irmão. Quem tem unção não persegue. Quem tem unção não mata. Quem tem unção não se vinga. Quem tem unção permanece na presença de Deus, irmão. Pode aplaudir, glorificar. Pode aplaudir, adorar e peça a Deus, Senhor, derrama unção. Derrama unção. Aleluia. Essa é a diferença. Quando a gente olha assim, a gente vê, puxa, mas aquela pessoa, ela suporta cada situação. Fale isso como crente. Use as palavras certas para explicar esta situação. Diga assim: olha, aquele irmão tem uma unção de Deus, hein? Aquela irmã tem uma unção de Deus, hein? Quando você vê alguém perseguindo alguém, aí fale como uma pessoa de Deus também. Fala: olha, aquele irmão está precisando de unção, hein? Aquela irmã está precisando. Quando você vê alguém falando de alguém, aquela irmã está sem unção, hein? Sabe? É importante a gente compreender o nosso vocabulário. É importante a gente compreender as coisas de Deus e as coisas do inimigo. Então veja que Davi, quanto mais unção ele tinha, mais ele recebia. Porque aquele que tem e cuida, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem e não cuida, ainda o que tem lhe será. Quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Amém? Diz assim a palavra. Diz assim a palavra, pessoal. Então a Bíblia fala que Davi tinha um negócio diferente nele. As pessoas atrapalhavam, as pessoas bloqueavam, mas Davi nunca estava atrás. Davi sempre estava na frente. Aleluia! E diz a Bíblia que um dia Davi, porque Davi também era homem, Davi também cometeu uma falha. Davi também cometeu um adultério. E a palavra de Deus diz que Davi cometeu um homicídio. E você pensa que com Davi foi diferente? Não foi. Assim como Deus fez com Saul, Deus fez com Davi. Deus tirou a unção sobre a vida de Davi. E se Deus fez com Saul, e se Deus fez com Davi, Deus pode fazer comigo também. Deus pode fazer com você também. Nós não podemos achar que Deus fez isso só no passado. Não, Deus ainda faz até hoje. Por isso que nós precisamos cuidar da unção. Por isso que nós precisamos fazer com que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Vai falar, cuidado para você não cortar a unção. Vai fazer, cuidado para você não cortar a unção. Nunca pode faltar. Mas a Bíblia diz que Saul errou e não se arrependeu. Errou e persistiu no erro. Mas a Bíblia fala que Davi errou. Foi-lhe tirada a unção. O povo pereceu. Israel passou por grande dificuldade e Davi ficou cego. Davi não tinha mais unção para ver. Davi não tinha mais unção para enfrentar. Foi preciso que um profeta fosse até ele. O profeta Natan se aproximou dele, escuta, falou assim: Davi, vem cá que eu vou te contar uma história. E o profeta contou uma história para ele e disse assim: você é o rei. Qual é a sentença para essa situação? E ele disse a sentença. Aí o profeta então falou assim para ele: você é este homem. E quando o profeta disse para ele, os olhos de Davi se abriram. Veja, a falta de unção faz a gente ficar cego, não perceber o que a gente está fazendo.
A falta de unção faz a gente perder a sensibilidade. E não deixa a gente perceber o que a gente está fazendo. Sabe? Mas quando Deus levanta um profeta, assim como Deus está levantando esta palavra para mim, para você hoje, é para abrir os nossos olhos e fazer a gente perceber o que a gente está fazendo. Para a gente perceber as nossas falhas, os nossos erros. E aí a Bíblia fala que Davi se arrependeu. E por isso existe lá o Salmo 51. Vai lá, Salmo 51. Mostra lá o arrependimento de Davi. Não existe o arrependimento de Saul, mas existe o arrependimento de Davi. Salmo de número 51. Quando Natã fala com Davi e os olhos de Davi se abrem, Davi então fala com Deus dessa maneira: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu, pois eu conheço as minhas transgressões. Eu posso vê-las agora, eu posso perceber o que eu fiz, e também posso perceber e ver o meu pecado que está sempre diante de mim. Pequei, Senhor, é verdade, eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que não serás tido por justo naquilo que o Senhor falar, ou naquilo que o Senhor fizer, e será tido por justo e puro no teu julgar. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe, e eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E olha o que ele fala aqui, o pedido dele. Ele não fala assim: eu quero morrer, eu quero desaparecer, eu quero que alguém me mate, eu quero sumir. Não, ele fala assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto, meu Deus, dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não te repulses da tua presença, e nem me retires o teu, nem me retires a tua unção, Senhor. Fecha os teus olhos e diga para Ele nessa hora: Senhor, perdoa-me os meus pecados, lava-me, Senhor, e purifica-me, e não retires de mim a tua unção, não retires de mim o teu Espírito Santo. Diga para Ele, fala: restitua-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Pode aplaudir, glorificar o Senhor Jesus, e exaltá-lo e bendizê-lo. Aleluia, aleluia. Adora a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus, adora Ele. Aleluia. Só que a Bíblia fala que o profeta avisa Davi, fala assim: Davi, do seu pecado vai nascer um filho, só que esse menino vai morrer. E o profeta acaba de sair, de falar e sair, e o menino que estava bom
o menino que estava com saúde adoeceu. E mesmo assim, Davi entrou em oração, Davi entrou em jejum. Mas mesmo Davi orando, e mesmo Davi jejuando, o menino morreu. A Bíblia fala que ele não comeu, ele não bebeu. Ele não tomou banho. Não fez a barba, somente orava e jejuava. E o menino morreu. Porque para nós o fruto do pecado não dá certo. O fruto do pecado não tem vida. O fruto do pecado não nos traz prosperidade. Os nossos erros nunca vai nos abençoar. Os nossos erros nunca vão ter justificativas. Os nossos erros nunca vão nos resolver os nossos problemas. A nossa mentira não. A mentira do homem do mundo, da mulher do mundo, pode resolver o problema deles. Mas a nossa mentira só vai trazer morte. Só vai trazer fracasso. Mesmo que a gente ore, mesmo que a gente jejue, mas os nossos pecados só vão trazer morte, porque nós sabemos que o pecado não traz riqueza, o pecado não traz vida, mas o salário do pecado é a morte. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta pedir perdão. O resultado do pecado vai morrer. Então, tudo aquilo que a gente ganhar no pecado, nós vamos perder. Eu conheci uma família que estava dormindo, já era de madrugada, e a casa pegou fogo. E eles saíram correndo para a rua, o marido, a mulher e uma criança, somente com a roupa de dormir. Perderam tudo. Queimou tudo. A igreja deu o apoio necessário para aquela família e depois ele deu o testemunho. Ele disse: graças a Deus, porque tudo que eu tinha era fruto do pecado. Mas agora Deus tirou. E tudo que eu vou ter vai ser fruto da obra de Deus na minha vida. Aleluia, aleluia por isso. Então a Bíblia fala que o menino, ele morreu. Mas abre a sua Bíblia aí em 2 Samuel, no capítulo de número 12. E no versículo de número 24. Depois que o menino morreu, versículo 23, para que você possa entender. Logo que o menino morreu, então Davi, a Bíblia fala assim, ó, porém, agora que é morta a criança, Davi fala assim, agora que ela é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Ou irei eu a ela? Porém, ela não voltará para mim. E aí o versículo 24 fala assim, então Davi veio a Betseba e consolou-a e se deitou com ela, porque agora Betseba era uma viúva. Antes ela tinha um marido, quando ele a recebeu e se deitou com ela. Mas agora ela era uma viúva e ele tinha pedido perdão a Deus. O fruto daquele relacionamento morreu, mas agora ele se deita novamente com ela, só que agora em outra situação, restabelecido com Deus. E aí a Bíblia fala que ele se deita com ela, consola e tem com ela
um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E esse filho, diz aí a palavra, o Senhor amou. Aleluia. Sabe, nós podemos errar. Podemos. É possível. Não devemos. Mas é possível. Mas nós precisamos saber que quando nós erramos, a unção vai cortar. Não pensa que nós vamos errar e continuar ungidos. Não pensa. Se nós errarmos, a unção vai cortar. Quando a unção cortar, nós vamos ficar cegos. Nós vamos perder a sensibilidade. E nós vamos depender do quê? Da palavra de Deus. Para que ela possa nos despertar, para que ela possa nos libertar. E quando a palavra de Deus chegar, nós precisamos então nos reconciliar. E hoje é uma noite de reconciliação. Porque hoje é uma noite que Deus quer derramar unção neste lugar. A unção que foi cortada, ela pode ser religada. E a Bíblia fala que o filho do pecado que morreu, agora nasce o filho a quem Deus ama. E Salomão chega, Davi o põe no braço, olha para ele e fala assim: não, esse não tem um jeito de morte, esse não tem um jeito do pecado, esse tem um jeito de vida, e ele vai se chamar Salomão. Salomão, que tem esta palavra, esse nome vem da derivação de uma palavra hebraica chamada Shalom, que quer dizer paz. Davi estava dizendo assim: Deus deu de volta a paz. Deus vai mandar de volta a paz na sua vida. Deus vai mandar de volta a paz no seu coração. Deus vai mandar paz de volta no seu lar. Quem crê pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Você pode. E você pode de pé aplaudir o Senhor e adorar a Deus. Levanta tuas mãos para o céu e diga assim: eu creio, Senhor, que Tu podes enviar de novo a unção do Teu Espírito Santo. Agora põe a mão no teu coração e seja o que for que você precisa falar com Deus, fale com Ele agora. Seja o que for que você precisa apresentar diante do Senhor, apresente a Ele agora. Aleluia. Se reconcilie com o Espírito Santo. Se reconcilie com a obra de Deus na sua vida. Creia que Deus pode fazer com que o teu coração se encha de alegria de novo. Deus pode trazer de volta o altar da oração. Deus pode trazer de volta a unção da palavra. Deus pode trazer de volta a presença viva e gloriosa dEle. Esse vazio vai ser preenchido pelo poder do Espírito Santo. Deus pode trazer de volta a alegria. Deus pode trazer de volta a paz. Deus pode enviar na sua vida um Salomão. Estenda as tuas mãos, como se você estivesse segurando uma criança. Estenda as tuas mãos, com os teus olhos fechados, e diga assim: Deus vai enviar nesta noite a paz de novo para o meu coração. Agora põe a mão no seu coração e diga: eu recebo, Senhor, o teu perdão, tua restauração. Eu recebo a presença do teu Espírito Santo, a tua unção, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus.
E se houver entre nós alguém que nunca conseguiu chegar a lugar nenhum, se tiver alguém entre nós que na palavra do mundo a pessoa possa dizer assim: eu nunca tive sorte na minha vida. Pois é, lá no mundo você precisa de sorte, mas aqui o que você precisa é de unção. Talvez você nunca foi bem sucedido, talvez a sua vida seja uma história para a gente poder falar, sentar e chorar, mas nesta noite Deus quer mudar, esta noite Deus quer transformar, Deus quer colocar sobre você uma unção diferente, para que você possa ser abençoado, para que o mundo possa olhar para você e dizer assim: ei, tem uma estrela na testa, ei, aonde põe a mão, Deus abençoa. Pois se prepare agora, levante a sua mão para o céu e receba agora a unção, receba agora a unção do poder de Deus na sua vida. Aleluia! Os anos de fome, os anos de miséria vai ficar para trás, mas agora vai vir os anos da fartura, agora vai vir os anos da vitória, os anos de bênção. Aleluia! Aleluia! Deixa Deus derramar, deixa Deus derramar, aleluia. Você pensou que nunca mais Deus ia derramar, você pensou que nunca mais Deus ia te abençoar, pois receba agora, receba agora, receba agora. Se levante para o Senhor, arruma a tua vida agora para o Senhor poder usar, para o Senhor poder operar, para o Senhor poder abençoar. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa teu coração arder, deixa teu coração queimar, deixa teu coração agora sentir a presença gloriosa do poder de Deus derramar. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O diabo derruba, mas Deus põe de pé. Aleluia. O diabo traz a morte, mas Deus gera a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Põe a mão no teu coração. Aleluia. Aleluia, Jesus. O que nos liga ao céu é esta unção. Aleluia. A Bíblia fala que o fogo pode até diminuir, pode virar uma fumacinha, mas nunca vai acabar. Aleluia. Há um sopro de Deus sobre a tua vida agora. Você só precisa acreditar. A força do Senhor agora vai voltar. Os olhos vão se abrir. Deus vai voltar a falar. E você vai voltar a ouvir. Aleluia. A comunhão com o Espírito Santo, ela vai voltar a se manifestar. Aquela alegria que você achou
que nunca mais ia sentir, Deus vai mandar agora no seu coração. E você não vai precisar nem de dinheiro para se alegrar, nem de pessoas para se alegrar, porque a graça de Deus te basta, o favor de Deus te basta, a presença de Deus te basta. Aleluia. Eri canta lá, show de canta neres, neri me anda lá, macho de canta lá. Enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Ele faz nova todas as coisas. Aleluia, 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 aleluia. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem, alegria vem, alegria vem. Ele me canta lá, show de canta lá, ele me anda lá, ele anda lá. A glória dele chegou, a presença dele chegou. Ore anda lá, decanta lá, macho, decanta nelas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Aleluia. Oh, Deus de maravilha, Deus de maravilha. Deus te ouviu, Deus te ouviu, Deus ouviu a sua oração. Aleluia, 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 aleluia. Diga assim: em todo tempo as minhas vestes precisam ser alvas, e nunca mais pode faltar o óleo sobre a minha cabeça. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia. É até difícil acabar um culto assim, né? Mas a gente tem que concluir. E a gente vai cheio do Espírito assim para casa. A gente vai falando em língua para casa. A gente vai se alegrando. Porque esse fogo não vai apagar. Esse fogo não vai. Amém? Amém? Levanta tuas mãos. Você pode dizer graças a Deus. Diga assim: a unção voltou. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, abençoa a tua igreja agora, para que eles possam ir para casa do mesmo jeito que Moisés desceu do monte. Que eles possam ir resplandecendo a tua glória.
que esta alegria vá para casa, que esta paz possa ir para casa, e para isso nós abençoamos o teu povo, com a graça do teu Filho Jesus, com o amor do teu coração e com a presença viva e preciosa do teu Espírito Santo. E aquele que crê e recebe, diga comigo, vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Quem tem unção, pode aplaudir, pode glorificar. Louvado seja, louvado seja. Aleluia, 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 aleluia.